Eu sou Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética. Nutrindo Corpo e Alma está aqui para caminhar com você nessa jornada de cura, amor e consciência. Hoje, a gente vai mergulhar na ligação fascinante que existe entre a nossa história emocional e a saúde do nosso sistema digestivo. É uma verdadeira jornada para dentro, guiada pelos sinais que o nosso próprio corpo nos dá. Vamos começar com essa pergunta que é bem poderosa. Já parou para pensar, e se aquele desconforto, aquela dor que a gente sente não fosse só um problema físico, mas sim uma narrativa, uma história de experiências, de emoções, de momentos que o nosso corpo guardou e que agora, olha só, ele tenta nos contar do único jeito que consegue. Então, para começar, vamos falar sobre essa tal de ligação oculta. A gente vai descobrir que elo é esse entre o que a gente sente e os sintomas que aparecem lá no nosso sistema digestivo. O conceito central por trás de tudo isso é o que chamamos de doença psicossomática. Basicamente é quando a mente influencia o corpo. Sabe aquelas emoções que a gente não processa direito, que a gente guarda? Elas não somem, não. Elas procuram um jeito de sair. E muitas vezes é o nosso sistema digestivo que acaba se tornando a voz para essa dor que ficou em silêncio. Mas por que justamente o sistema digestivo? É que ele está super ligado a como a gente processa o mundo. Pensa bem, do mesmo jeito que a gente digere a comida, a gente também digere as experiências da vida, as críticas, as emoções. Sentimentos de rejeição, por exemplo, podem ser bem difíceis de engolir, né? Agora, para a gente entender de onde vêm esses padrões, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para as nossas raízes na infância. Os primeiros 3 anos de vida, eles são, nossa, cruciais. É nessa fase que sentimentos de abandono ou de rejeição podem se formar, lá no inconsciente. Muitas vezes sem a menor intenção dos pais, claro, mas que acabam deixando marcas que ecoam pela vida adulta. E olha que interessante, essa ideia vai muito além da gente. Ela tem um impacto social e econômico gigantesco. Países desenvolvidos já sacaram que o custo para tratar doenças crônicas que começaram lá na infância é muito, mas muito maior do que o investimento em licenças parentais, por exemplo. Ou seja, cuidar da saúde emocional desde o comecinho é, no fim das contas, mais barato e muito mais humano. Ok, agora como isso aparece na vida adulta? Muitas vezes, aquela dor emocional se manifesta como um bloqueio da nossa força criativa. É a nossa criatividade reprimida. A nossa energia criativa é uma força de vida muito poderosa. Quando a gente suprime isso, quando a gente abafa, essa energia pode ficar estagnada. E aí ela afeta diretamente o nosso intestino, que é o nosso centro de processamento, de fluxo. E não é só sobre fazer arte não, tá? É sobre como a gente cria a nossa vida, nossos relacionamentos, nossa carreira. E olha, tem um exemplo pessoal que ilustra isso perfeitamente. Uma pessoa que queria seguir carreira na gastronomia, uma paixão, uma arte, e ouviu da mãe não. Cozinhe em casa porque você gosta, tenha um emprego de verdade e cozinhe como um hobby. Poxa, quantas vezes os nossos talentos e as nossas paixões são desencorajados desse jeito, né? Isso cria uma repressão que o corpo, uma hora ou outra, acaba sentindo. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Não é só sobre um talento, é sobre reprimir a própria identidade. É sobre a coragem de ser quem se é. Imagina só o estresse crônico que é viver constantemente uma vida que não é a sua. Ter que usar uma máscara, seja social ou familiar, todo santo dia. Esse esforço constante para suprimir quem a gente realmente é coloca uma carga enorme sobre o corpo. E adivinha, o sistema digestivo muitas vezes absorve esse impacto todo. E os exemplos são bem claros, né? Como seguir aquela profissão que os pais queriam, mas que não tem nada a ver com a gente. Ou esconder uma personalidade super extrovertida para se encaixar. Ou algo ainda mais profundo, como não poder viver a própria orientação sexual. No fundo, cada um desses cenários é uma forma de dizer não para si mesmo. E aí, o corpo pode acabar gritando aquilo que a boca não consegue dizer. E então, a gente chega na nossa última parte, a mensagem do corpo. Afinal, qual é a mensagem por trás de todos esses sintomas? A grande virada de chave é essa, sabe? Em vez de enxergar o sintoma como um inimigo, algo para lutar contra, a gente pode começar a vê-lo como um mensageiro. Um mensageiro que está ali tentando nos alertar sobre uma necessidade emocional profunda, uma dor que não foi resolvida e que está pedindo para ser expressada. E para fechar, fica essa reflexão. Se o seu corpo pudesse falar, com todas as letras, o que ele estaria tentando te dizer agora? A cura muitas vezes começa com a escuta.
Se você gostou desse vídeo, comente, curta e compartilhe para que mais pessoas iniciem sua jornada de cura e consciência.